né? Ah, era pra você falar, e aí, Marcelo? Vamos começar mais um podcast Papo de Campo. É isso aí, hoje com um assunto muito importante, né? Ah, qual é o tema de hoje, Isa? Sucessão familiar, como preparar os filhos para assumir a fazenda. Cara, é muito importante, né? Isso é muito importante. É um tema que tem despertado demais o meu interesse por dois motivos, Isa. Um, porque eu vivo isso, né? Então, atualmente eu sou a geração que está começando a passar por processo de assumir, né? Há alguns anos atrás a minha mãe faleceu, então tem todo um processo meu e das minhas irmãs de, junto com as tias na propriedade que é da minha mãe, começar a estabelecer comunicações, sucessão, na verdade, entre essa parte de transmitir bem, ela pode ser feita por emergência, como foi o nosso caso, ou ela pode ser feita planejada, que é o que a maioria das propriedades, a maioria das empresas familiares deveriam fazer, uma coisa planejada, discutida, né? Então, tem um processo para você passar isso e dar continuidade da empresa com segurança. Mas a grande maioria negligencia isso. E o fato de negligenciar não vai impedir a sucessão. Ela vai vir numa situação de emergência. E lá, muitos desafios que você poderia ter blindado, eles acabam tendo que ser... Você vai ter que passar por aquela situação. E no caso, quando você tem sócios, parentes, irmãos, primos, tios, uma coisa muito importante é a comunicação. É a comunicação e o estabelecimento de limites. Então isso é uma coisa que tem despertado. E também porque hoje, fora toda essa parte de vir de uma família que inevitavelmente, graças a Deus, vai transmitir bens, tanto do lado paterno como do lado materno, eu tenho meus próprios negócios. Então eu estou aqui, a gente está trabalhando, a gente está criando, a gente está crescendo. E o que me desperta também é a necessidade de orientar e planejar meus filhos. Um grande desafio do dono do patrimônio, vamos chamar, ou do líder gestor, mas não gestor de que está só tocando, de quem é dono do patrimônio, o grande desafio dele é pensar com antecedência e começar a se preparar para isso. E, pegando esse gancho de que os pais eles precisam preparar com antecedência essa sucessão, eu já vou abrir com uma pergunta da caixinha que a gente recebeu. Legal! Que é: em qual momento os filhos devem começar a trabalhar internamente com a família para o processo de sucessão? Quando que os pais devem começar a implantar isso com os filhos, junto com eles? Essa pergunta é ótima e a resposta dela ela é um pouco complexa. Eu vou te falar que não necessariamente os filhos têm que vir trabalhar com os pais, né? A empresa precisa ser preparada para andar sozinha. A empresa precisa ser preparada para ter um mecanismo de continuidade da sua gestão, do seu projeto, após a transmissão da liderança. Vou chamar liderança, não necessariamente pai. Mas então o que acontece? Esse é um outro paradigma que a gente tem no mundo das empresas familiares, de que o filho tem que assumir. Às vezes o filho não vai assumir, o filho tem a vida andando em outro lugar, de um outro jeito. E também não quer dizer que a gente precisa falar assim, então vamos vender o negócio. No agro é muito fácil falar, vou vender a fazenda. Vender a realidade. É difícil você falar isso, vou vender um comércio da cidade. Às vezes você não vende tão fácil. Você fecha a porta, mas você não necessariamente vende tão fácil. Terra, tudo bem, você vende. Mas aí está um outro problema. O problema é você não ter planejado a continuidade da empresa. Olha lá como que a coisa é muito maior do que a família em si. É muito maior do que a relação pai e filho em si. É uma relação de cara. Isso aqui é um negócio, esse negócio funciona e esse negócio precisa continuar evoluindo. Então, vamos voltar lá. O líder gestor, o detentor do patrimônio, ele tem que planejar, não é a transmissão para o filho ficar pronto para ele assumir. Ele tem que planejar a continuidade do negócio. O filho pode ser sim, o filho ou os filhos podem ser uma parte envolvida na continuidade. Como podem não ser. Isso vai depender do tamanho da família, do tamanho da empresa, de como funciona. Agora, tomando como propriedade de que os filhos vão ter que, de toda forma, entender como funciona o negócio, não necessariamente tocar, porque outra pessoa capaz pode tocar, uma boa gestão, ela planeja, que nem a gente faz hoje com os nossos clientes. Eu tenho também esse tema de sucessão, ele me desperta também muito interesse, porque muitos dos nossos clientes
São pessoas que acabaram herdando, acabaram assumindo o patrimônio e falaram assim, preciso da ajuda de vocês. Preciso da ajuda de vocês. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, ou aconteceu alguma coisa, ou simplesmente eu estou assumindo um negócio da família e eu não sei trabalhar. Eu não sei o que fazer, eu não tenho certeza. Ou estou tentando há alguns anos e não consigo ver lucro de verdade. São pessoas que nos contratam. Nós temos vários clientes. Então, mais um fator que me chama a atenção para começar cada dia mais a trabalhar estudar, trabalhar mais com essa parte de transição, né, de gestão de empresas, no caso do nosso, empresas rurais. Mas vamos lá, então voltando à tua pergunta principal, o filho ele precisa começar a ser preparado desde o começo. E aí volta num papo que eu já falei em outra conversa nossa, Isa, que você começa a preparar seu filho com competências essenciais. Então é assim, vou te fazer uma pergunta, olha lá, participativa. Você tinha lá 6 anos de idade, né? 6 anos de idade. Você foi orientado na sua casa em alguma coisa relacionada a dinheiro e a negociação? Tão jovem? Não. Teu pai te dava um dinheiro e falava, vai lá comprar uma pipoca? Não. Ou ele comprava a pipoca? Ele comprava. Então, é aí que eu acho que é a diferença, né? Então, quando você quer criar competências essenciais nos filhos, para um mundo de negócios, elas estão envolvidas com relacionamento com pessoas, elas estão envolvidas com habilidade de controlar dinheiro, elas estão envolvidas com negociação em si, de chegar, falar, oi, tudo bem? Então, meus filhos eu sempre procurei fazer assim. Não estou falando que eles já estão voando, mas era uma situação de, vai chegar para alguém, vamos lá no pipoqueiro ou na tia da escola que vende. Né? Então, o processo de chegar lá e falar, oi, tudo bem? Poxa, eu queria uma pipoca. Na verdade, quanto custa uma pipoca? E ele ia com o dinheiro. Eu estava assim, 3 metros para trás. Eles tinham 2 anos, 3 anos de idade. Eu dava o dinheiro da pipoca, e não era o dinheiro contado, não. Eu dava o dinheiro da pipoca e eu falava, vai. Mas eu estava 2 passos para trás. E eu ficava medindo do meu filho, porque eu sempre vi que a criança afobada, ela já chegava assim, me dá pipoca. E dava o dinheiro e já saía correndo. Aí eu pegava e falava assim, volta aqui, filho. Olha lá, vem cá. Fala, oi, tio. Primeiro de tudo oi, tudo bom? Poxa, eu queria uma pipoca. Beleza. Quanto que dá a pipoca? E eu comecei também a ensinar a relação entre quanto ele tinha na mão e quanto que valia. Terminava, o cara entregava uma pipoca e saía correndo. Eu falava, não, volta aqui. Fiz isso com o Theo, fiz isso com o Gabriel. Ainda continuo fazendo com os dois, hein? Eu tenho um com 16 anos e um com 10 e eu ainda faço. Aí eu falava assim, não, peraí. O cara te entregou. Você vai ter que falar obrigado. Então, por favor e obrigado é uma coisa que você vai levar para a vida em qualquer área. Então eu chegava lá e depois ele tinha troco para dar. Peraí, mas você não tem troco? Pega o troco. Confere o troco. Então beleza, então depois vai embora e finaliza com obrigado. Houve uma transação comercial. Isso vai acontecer na vida inteira nossa. E quanto melhor a gente fizer isso daí, né, com um sorriso no rosto, com um ganha-ganha de cada lado, isso é super importante. Então, essas coisas de, preparar o filho para um dia tocar o teu negócio, vem de um ensinamento muito básico isso, né? Então, e logo depois, ainda tenho muito que construir nos meus filhos ainda. Acho que uma grande coisa é você preparar eles no sentido de que não tirar da cabeça a palavra do sou dono. Esse é um grande problema. E principalmente o filho do dono, que fala sou dono. Esse é um grande mal para muitas empresas e não é só no agro. Porque o que acontece? Cara, você não sabe nada, você não sabe lidar com gente, você não é respeitado pela tua equipe ainda, e você já chega lá e agora eu vou mandar aqui na fazenda. Começa de estagiário dentro do teu negócio. Começa lá atrás dentro do teu negócio. Por exemplo, se meu filho chegar aqui, eu não quero que ele senta na cadeira aqui de que fala assim, não, agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Cara, vai editar vídeo, sabe? Vai cumprir o horário que você tem que chegar. A hora que você aprender que tem um horário para abrir a porta, tem um horário para sair, tem que sentar com a galera, tem que almoçar lá junto com todo mundo, sabe? Tem que sair daqui e conferir se a porta e a luz está trancada. O dia que você passou por todo esse processo, um dia você vai chegar na capacidade de falar, poxa, eu posso assumir o barco. Isso vem de algo também que a gente sempre comenta, você sempre comenta nas redes sociais, nos seus vídeos também, da implantação de cultura, né? Da mesma forma que é preciso implantar uma cultura dentro da fazenda, também é preciso
dentro ali do ambiente familiar. Do ambiente familiar. É muito importante cultura, né? Então eu acho que é um grande desafio, volta naquela. Preparar os sucessores e preparar a empresa. São duas coisas. O grande problema que existe hoje, relacionado à sucessão, é que esse assunto está na moda, tá? Então o que acontece? Tem falado-se muito sobre holdings, o pessoal tem falado muito sobre, vamos formatar uma holding, porque daí você passa todo o teu patrimônio para a jurídica, e aí a tributação de você fazer isso, tem algumas coisas que estão mudando, né? A gente discutiu até recentemente, durante o encontro de Ponta Porã, algumas pessoas opinaram lá, a gente falou desse tema, mas o governo está tentando mudar um pouco da parte de como cobrar isso daí, mas a holding é uma blinda, o pessoal fala, né? Então, pessoal, principalmente advogados que atuam nessa área, falam assim, olha, resolvi o teu problema. Então, você cria uma holding e você passa a holding para os teus filhos, e daí você vai pagar menos imposto. Nisso daí tá certo. Qual é o grande problema? E eu dei uma palestra justamente com esse nome. Isso, holding familiar, não resolve o problema. Por que não resolve o problema? Resolveu a parte tributária, paga-se menos. Encontramos um mecanismo que, em vida, tá, o detentor do patrimônio transfere seus bens para uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ele coloca os filhos como sócios, depois ele abre mão das cotas dele e aqueles filhos ou herdeiros passam a ser donos daquelas cotas. Pronto, e a tributação foi muito pequena, porque você simplesmente assumiu cotas de uma empresa. Mas não resolveu o verdadeiro problema, e aí porque a gente está falando de cultura, que é o quê? Que é psicologia. O problema de uma empresa, você passar o negócio, principalmente quando tem uma... Passar para um filho é a coisa mais fácil do mundo que tem. Agora, quando você tem 2, 3, 4, 5, 6, e depois eles vão ter mulheres, maridos, sabe, amantes, netos, primos, não sei o que lá. E é verdade, o vizinho que dá palpite, o melhor amigo de pescaria que dá palpite. O grande problema é quando você tem muita gente envolvida. E aí nenhum mecanismo de papel resolve isso, é uma cultura. E a cultura leva anos. Então o desafio de um pai fazendeiro, o desafio de um pai fazendeiro, o desafio de um pai detentor de patrimônio é começar lá atrás, primeiro a não falar para o seu filho assim, você é dono disso. Segundo, você é fazendeiro. Não, é você mudar o próprio jeito de agir, de falar, olha, esse aqui é o nosso negócio, ou essa daqui é a empresa. Quando você empoderar o negócio, você diminui a pessoa. E quando você diminui a pessoa, diminui o ego, diminui aquele poder, diminui um monte de coisa, e quando essa pessoa assume, ela já é programada, ela ou os que assumem, são programadas para uma visão de que o negócio tem que dar certo. Então não é mais o meu, ele é o negócio. Então olha lá, e isso daí, na raiz da pergunta que você tinha me feito, é o quê? Começa lá no fundo, lá atrás. Então esse é o desafio de todo pai ou de todo detentor de patrimônio que vai passar para uma próxima geração. E quando você fala que o filho, ele precisa começar de baixo, isso mexe muito com o ego da pessoa. O que seria esse começar de baixo, assim? Seria ele trabalhar ali com o peão, páreo a ele, você comentou de carga horária, de ter tipo, um salário, não sei, um salário mínimo. Como seria isso? Olha, você pode vir com o diploma que você quiser. Não te capacita para chegar ao cargo de ser um diretor, um gestor, um cara que vai tocar aquilo ali necessariamente. É muito importante, eu acho, né, você entrar lá embaixo, sabendo quais são as dificuldades de cada área da empresa, como funciona cada área de empresa, porque você vai ter que lidar com pessoas, mais do que lidar com o negócio. Isso a gente pode aprender às vezes na academia, né, nas instituições de ensino. Eu sei fazer um plano de negócios hoje. A gente tem que lidar com gente. Então, por isso, começar de baixo é se colocar na situação de todos que trabalham. Né? Então, eu ficar pensando assim, poxa, a minha galera chega aqui tal hora, né? Será que a minha cadeira tá boa? Um dia eu me preocupei com a cadeira que vocês sentavam e troquei as cadeiras aqui do escritório. Verdade. Por quê? Porque, vocês passam mais tempo aqui do que na sua casa. Mas, você sai da sua casa de manhã, volta à noite, tal, mas o dia inteiro, 8 horas, quase 7 horas, você está aqui, e no trabalho nosso, sentado numa cadeira. Aí eu falei, uma cadeirinha que não dá. Eu me coloquei na situação de vocês.
Eu não poderia ter a cadeira de diretor executivo toda estofada, toda bonita, pô, e vocês ficam mais tempo numa cadeira do que eu. Então, ter mais empatia, né, também. Não se colocar só como, eu sou o dono, eu sou o líder. Né? Porque nós somos todo mundo peça do mesmo jogo. Porque o meu pensamento não é, esse é o meu negócio. O meu pensamento é, esse é a empresa. Então, quando a gente se coloca no lugar dos outros, quando a gente pensa, pô, será que a cozinha está boa? Será que a geladeira está boa? Será que o café está bom? Será que está funcionando? Né? Você cria um ambiente, você se coloca naquilo, e aí o processo de liderar, reunir para a gente tomar decisões, de vez em quando ter que, sabe, criar algumas regras, ou até mesmo algumas repreensões de galera, ó, isso aqui não tá legal, sei lá, vamos colocar, estão largando prato sem lavar na pia e tal. Mas fica uma coisa mais orgânica. Liderar é você chegar e poder falar, né, com todo jeito, né, sem ceder no sentido de que eu vi uma palavra um dia estudando sobre isso daí, até uma palestra que eu vi sobre esse tema, que o cara, e era sobre, na verdade, era sobre negociação, né? Então, porque tudo é uma negociação. E uma boa negociação, ela tem que ser suave, mas sem você perder o seu ponto. Então, é a mesma coisa no processo de liderança com pessoas. E isso você vai ter que ensinar para a pessoa da próxima geração. Então, às vezes, quando vem lá o antigo, está saindo, tocou a vida inteira de um jeito, e vem o novo, e esse novo tem, por mesmo que tenha sido filho daquela pessoa, é uma outra pessoa. Então, esse processo de transmissão do poder é uma coisa muito delicada. E ainda mais delicado é dividir o poder quando são irmãos, ou quando são primos, ou quando são outras coisas. Por quê? Porque você tem mais de uma pessoa com o direito de opinar, de argumentar. A gente chama de acionistas. E o acionista, ele vai, principalmente se ainda não tiver um mecanismo de governança na empresa bem definido, em que você fala, olha, o teu jeito de opinar na reunião, a pessoa vai opinar lá na beira da cerca, ela vai opinar lá no jardim, ela vai opinar... É um tema delicadíssimo e eu falo que hoje é um tema que muita gente deveria se preocupar em estudar, até porque existe uma demanda muito grande para consultoria nessa área. Sim. E tratando dessa questão de conflitos, vamos supor, quando se tem 3 filhos, por exemplo, 3 filhos, um deles quer continuar o negócio do pai ou da mãe. O pai ou a mãe fala, eu quero que vocês toquem a fazenda junto comigo, quero a opinião de vocês, tá? Um deles fala, eu quero, os outros 2 não. Como os outros 2, eles acabam saindo dessa, como é que eu posso dizer? Do negócio. Saem do negócio, eles abrem mão. Não. Ainda assim, continua sendo deles. Se o planejamento é bem feito, isso daí... Quando transmitir, eles são herdeiros, eles têm direito a cotas, eles têm direito à participação. Se um filho decidiu tocar com o pai, eu estou tocando com meu pai aqui, papapá. Aquilo ali é emprego, Isa. Então isso tem que ficar bem claro. Isso não dá o direito dele de querer uma parte maior depois. De jeito nenhum, vai não ser deveria. separada de forma igual. De forma igual. São 3 filhos, 33% do patrimônio para cada um. E isso daí te dá um direito de voto para cada um. 2 votou, 1 engole. Mas era eu que tocava. Peraí, mas os 2 decidiram. Agora, qual é o grande problema disso daí? Para minimizar os conflitos nessa hora da discussão, da tomada de decisões, é um acordo entre acionistas. Isso tem que ser desenhado, isso é juridicamente desenhado. Sabe? Então aí sim um advogado especializado nessa área vai ajudar a formatar um documento com regras e condutas que estabelecem os limites e a forma de ser conduzido. A comunicação, quando, onde. É muito engraçado esse tema porque nós temos uns clientes, né, são 2 irmãos que assumiram o pai há algum tempo atrás, eles se dão super bem, olha que legal, eles se dão super bem, e eles estão tocando e eles querem profissionalizar na parte de gestão empresarial, tornar a coisa mais formalizada possível, para blindar problemas futuros. Eles são jovens, olha lá, eles são jovens, menos de 30 anos, e eles falaram, cara, a gente quer profissionalizar a conversa junto com a nossa mãe e entre nós mesmos. E foi muito engraçado, porque eu falei para eles numa reunião, eu falei assim, sabe qual é um ponto-chave para começar a dar certo? Vocês têm que ter um escritório. E esse escritório tem que ser usado. Quer dizer o quê? As reuniões têm que ser no escritório. A galera tem que sentar na mesa.
E o que vocês decidirem não é na mesa do jantar, não é na beira do curral, não é na beira da cerca. Lá, durante o dia a dia, durante a semana, vocês anotam os tópicos que precisam vir para a mesa para ser tomada decisão. E respeitando daí a argumentação de cada um. Tomou a decisão, ali na mesa do escritório, ela é executada. Você não toma decisão depois. E ainda falei para ele assim, compra um livro ata. E escreve na ata. E eu fiquei muito feliz porque eu conversei com eles algumas semanas atrás, com um dos irmãos, e ele falou, professor, a gente está fazendo o livro ata, a gente fez tudo, e foi muito legal porque eu implantei o livro ata junto com o meu irmão, a gente decidiu umas coisas, e no final teve uma coisa que a gente não colocou na ata. E era uma coisa até meio banal, assim, era uma coisa que está todo mundo de acordo, não sei aquela coisinha. E o irmão falou, não, põe na ata. Quer dizer, eles estão muito alinhados no projeto de vamos profissionalizar o nosso jeito de conversar, o nosso jeito de decidir. Isso é muito legal. Porque depois que você formalizou no livro ata, quer dizer aqui, ó, assina o documento, você estava na reunião, foi decidido isso na reunião, e isso daqui é o nosso caminho. Eu sei que às vezes vai parecer assim, pô, não precisa de tanta burocracia. Mas é o que eu estou falando, quanto mais gente envolvida no futuro, mais burocracia para blindar problemas vai ser necessário. O grande desafio é o quê? Criar cultura. É que essas conversas assim em qualquer lugar são palavras jogadas, né? Não valem de nada. Não valem de nada. É aquela coisa, você lembra? Não lembro. É a coisa, eu te disse, não disse. Né? Aquela coisa, um dia eu te dou uma bicicleta, e você nunca ganhou. Sabe? Porque foi uma promessa mal feita. Quantas coisas assim acontecem na vida da gente? Né? Então, olha, um dia não sei o que lá, peraí, mas formalizamos isso? Então isso não aconteceu. Mas, para essa pessoa, ela ter, se profissionalizar, né? Já que a gente está falando disso, a questão do escritório, a questão de tudo, não necessariamente essa pessoa ela precisa ir para uma faculdade de agrárias. Não, de jeito nenhum. A gente tem inúmeros clientes também que são de diversas De outras áreas, de arquitetos, a dentista, a médicos, a administradores, até uns que nunca fizeram nada e dão certo. Preocupados em aprender sobre negócios, no caso, nossos clientes que nos buscam são pessoas que assumiram ou têm um patrimônio e simplesmente falam, cara, eu quero ter melhores resultados, então eu agora entendo que eu preciso de ajuda. Maravilha. E formação acadêmica independe disso daí. É uma questão de programação de cabeça. A pessoa ter visão de negócios e ela fala, pô, eu tenho um negócio aqui, eu quero fazer voar. Então, dá pra gente dizer que a grande sacada seria entender de negócios? Essa é a grande sacada para você formar teus filhos. Então, você quer preparar os teus sucessores, você quer ter um negócio de sucesso, fatalmente é isso, e você quer preparar os seus sucessores, é muito mais do que falar para eles, porque nós estamos fazendo, nós trabalhamos no agro, você tem que fazer alguma carreira do agro. Não, de jeito nenhum. Prepare teus sucessores para entender de negócios. Porque a gente vê muito assim, né? Muita gente vivendo de status, né? Principalmente quando é mais jovem, aí o pai, vamos supor, fala pro filho, me ajuda a tocar o negócio da fazenda, dá uma Hilux, já dá uma caminhonete, já me bota uma bota na perna e opa, vamos pra fazenda carregar sal. E o negócio é só postar fotinha no Instagram, né? Não é mais tem. E não é por aí, tem muito, sabe? Então eu acho que justamente é um caminho inverso, é um caminho de, sabe, vamos parar para falar de negócios, a gente pode se identificar com o estilo de vida do agro, mas a gente não precisa falar errado nem ficar cuspindo para ficar falando oi, falando nós é carpir e nós temos orgulho, né? Não. Porque, mas tem muita gente que acha que é isso, sabe? Pô, e olha, gente grande, então não é o pequeno, o interessante é você estar focado, porque o que interessa é resultado. O que interessa é resultado. E o resultado de um negócio ele está em retorno financeiro. Então, a tua cabeça programada para isso, você entende a máquina como um todo. Você vai entender a máquina como um todo. E, infelizmente, cursos de agrárias não ensinam isso. A gente aprende tecnicamente a tua linha de formação da veterinária, da zootecnia, da agronomia, e não necessariamente você sai dali, não mesmo que você sai dali preparado para gerir um negócio, para ter um entendimento macro de como funciona o negócio. Então, se você não aprende isso na graduação, você tem que aprender em casa. E se você não aprende em casa, porque a maioria não aprende em casa, só para você ter uma ideia, Isa, a taxa de sobrevivência das empresas familiares, não estou falando do agro, em 3 gerações que ficam vivas é 3%. Muito pouco. Quer dizer, nasceu morta.
Isso vai acontecer com os patrimônios familiares do agro. O que é? É muito comum um vô que foi desbravador, teve a sua visão empreendedora, comprou terra lá atrás, criou-se um patrimônio, seja lá de qual for o tamanho, aí ele passa para os filhos, alguns ficam juntos tocando em sociedade, a grande maioria com a cultura de divide, agora cada um toca o que é seu. Sabe, essa é a cultura de ensinar errado. É aquele pai que fala assim, quando eu morrer você faz o que você quiser. Ele cria, e por não inserir o filho dentro disso, né? No contexto de lá atrás, vir trabalhando, planejar negócios, ver o que é. Quando eu morrer, você vai fazer o que você quiser. Você cria na cabeça de todo mundo ali, igual aqueles passarinhos que ficam esperando a mãe trazer a minhoquinha para comer, você está no ninho, né? E louco, quando que vai vir a minha teta para eu poder chupar e tomar a minha própria decisão? Mas ele não formou gente preparada para negócios. E aí você entrega um patrimônio para gente que não tem condição de tocar. E aí, tudo bem, se o patrimônio for grande, com um mau administrador, dura. Você vai fazendo um downsize, que é uma diminuição gradativa ano a ano. Isso acontece na minha família, isso acontece em um monte de famílias por aí. E aí, o que acontece? Essa pessoa, tendo um estilo de vida alto, que ela acha que esse negócio proporciona para ela vai consumindo lentamente o seu negócio por custo de vida alto e baixa eficácia de remuneração. Então você vai comendo patrimônio, você começa vendendo umas vacas, você começa vendendo gado, você começa a não conseguir repor, daqui a alguns dias você começa a arrendar pasto. O cara que está arrendando pasto, ele já está fudido. Você está entendendo? Porque ele está mostrando, eu não tenho mais o meu patrimônio todo. Aí ele continua tendo um padrão de vida alto, e aí uma hora arrenda pasto não dá mais, porque o arrendamento de pasto na mão do cara que arrenda, não está tocando direito. O cara começa a degradar a tua fazenda, com o uso inadequado. E você nem está olhando, você só quer uma mesada. Aí cai o teu poder de colocar gado lá dentro, cai a remuneração. O cara colocava 500 cabeças, começa a colocar 400, depois ele começa a colocar 300, depois ele começa a colocar 200. Mas o teu padrão de vida, na verdade, ele até cresceu. Porque você gasta muito, você vai ficando velho, você vai fazendo filho. Então aquela família, aquela máquina, ela demanda mais capital. Essa empresa não cresce, a família cresce, consome muito dinheiro, chega a hora que você começa a vender. Cara, é clássico ver isso. A gente vê isso demais. É o que mais acontece. Acontece muito, isso acontece. Então o problema e tem gente que consegue quebrar durante o seu período gerindo e acontecendo isso, e vende a ponto de tento pagar minhas dívidas e viver até o meu finzinho e não dou nada para os meus herdeiros. E tem negócios que são relativamente grandes que chegam ao ponto de conseguir dividir ainda entre os herdeiros. Mas continua sendo errado, porque você tinha uma pizza desse tamanho, aí você dividiu, daí todo mundo passa a ter sua pizza. Era uma pizza família. Daí você deu uma pizza média para cada filho. Tá entendendo? Sim. Aí aqueles filhos vão fazer filhos, mas você não mudou a cultura, aquela pizza média virou pizzas pequenas. Aí lá na frente vai virar brotinho, e até uma hora vai chegar o sitiante. Pior. E é isso, acontece com todas as famílias do Mas lado. acontece, né? Infelizmente. Então tudo isso passa por quê? Qual é a vacina? Qual é a solução para isso? Entender que é um negócio e criar-se uma cultura de negócios e de sucessão. Formar filhos não para serem donos, formar filhos para serem sucessores de uma empresa. E aí, quando você é sucessor, uma das principais características é você entender que o salário que você tira dela tem limite. Eu não posso demandar mais do que ela pode me pagar. Se você foi bem treinado, você entende isso. Mas eu quero mais. Vai ter só o que fazer, vai para fora. Não é um passe livre, não é cartão black. Não é cartão black. A sua fazenda não é o seu cartão black. Exatamente. Marcelo, tem mais uma pergunta que a gente recebeu nas caixinhas, que é: como decidir quem vai ser o sucessor e não criar intrigas dentro da família? Eu acho que não tem como decidir, né, quem vai ser o sucessor. Eu acho que você tem que treinar todos iguais. Sim. Todos iguais. Mas eu tenho um filho que fica mais no agro, ou não sei o que lá, eu tenho uma filha que não quer, ou outro filho que é muito urbano. É sentando na mesa e ensinando como funciona o negócio. E dentro de casa, se alguém tiver aptidão para ser funcionário, então trabalhar na empresa, executando essa vida do campo, beleza. Ensina para ele que aquilo é emprego. Que ele, ao mesmo tempo que é dono, ele é empregado.
Você entendeu? Então acho que a escolha de falar, é esse meu filho, ela é uma escolha complicada. Cada família vai ter que descobrir. E pode existir um momento lá na vida, lá na frente, que você descobre que nenhum é. E aí sim, um grande gestor de negócios, quando ele descobre que nenhum é, ele tem que montar um mecanismo de que a empresa roda sozinha. Gente, o nosso problema não é dar patrimônio para os nossos filhos. O nosso problema não é dar mesada para os nossos filhos. O nosso problema não é passar fazenda para os nossos filhos. É criar mecanismo de gestão. Agora, esse modelo da empresa familiar patriarcal e dominante, ela não permite que você pense numa gestão sem ser eu tocando ou algum parente meu tocando. Agora, os grandes negócios que têm capital aberto, já não tem mais ninguém da família tocando. Simplesmente põe um executivo ali, define meta, define projeto do negócio e faz voar. E pronto. O dono do Facebook não é mais ele que é o CEO do negócio dele. O dono da Google não é mais ele que é o CEO dele. O dono da Apple, definitivamente não é porque ele morreu. Antes dele morrer, não era mais ele que era o CEO dele. Uma hora, alguém assumiu aquela tarefa. Alguém com muito mais competência e formação. É precisando delegar funções, né? A visão de executivo não é a visão de que nós somos do campo. O executivo desenha o rumo e escolhe as pessoas. Tem uma frase legal, Isa, que é assim, para todo mundo que está vendo esse conteúdo anotar, né? O líder, né, o dono do patrimônio, define a cultura. E a cultura define o futuro. Essa frase é muito forte. Anotaram? Anotaram? Porque o dono define a cultura define o futuro. E isso daí é poderosíssimo, que entendedores entenderão. Né? Entendedores entenderão. Bota aí no chat. Bota no comentário no chat aí. Mas é legal, eu adoro muito esse tema, eu acho que é complexo, é difícil, mas é para pouca gente, muita gente vai continuar errando, mas é um tema que, sabe, organizar família em prol de negócios é um tema apaixonante. É um problema muito grande, porque às vezes esse pai, né, e essa mãe não tiveram esse ensinamento, essa vivência. Ou eles foram os primeiros empreendedores que criaram. Sim. E eles só eram empreendedores e eles não tinham seu negócio. Eles tinham oportunidade, foram lá e criaram patrimônio, trabalhando duro, trabalhando de domingo a domingo, trabalhando muito. Ou eles são herdeiros imediatos, que herdaram e, vieram daquela pizza sendo dividida. Só que agora nós temos que começar a pensar assim, cara, se continuar dividindo a pizza, uma hora não dá. Então dá para fazer o negócio não acabar. Dá para fazer o negócio não acabar. Como que a gente faz o negócio não acabar? Quando a gente põe limite na família. Então, eu quero... Tem um jeito também muito fácil, Isa, de você não diminuir teu patrimônio. É você criar teus filhos para serem avarentos a vida toda, gastar muito pouco, e cada um só faz um filho, então você não tem que dividir por 2. Você faz só um filho, daí depois você fala pro teu filho a vida inteira que ele só pode ter um filho, aí o teu filho tem que falar pro neto teu que só pode ter um filho, e aí você é avarento, então você continua perpetuando. Agora, nas famílias que tem um crescimento exponencial, 2 filhos, 3 filhos, não sei o que lá, papapá, vai acabar se não tiver planejamento. E para esses pais que querem começar com os filhos e não tem essa cultura dentro de casa. Vou colocar meus filhos lá dentro agora, quero que eles toquem a fazenda, mas assim, o relacionamento deles é muito difícil. Entender sobre negócios ainda é a solução para isso? Tem outras coisas que devem ser conversadas, que devem Ajuda, porque é na mesa que se conversa. Né? A hora que você traz e se conversa. Relacionamento difícil é controlar o poder de voz. Olha, deixa eu explicar como funciona, e toda transição bem feita é lenta. Nem que ele coloque junto lá na sala de Senta quietinho para assistir. Junto ao advogado, não sei o que, não. Senta quietinho para assistir. E vai vendo como que os negócios andam. Né? O meu projeto agora, por exemplo, aqui, é começar a integrar meus filhos nas reuniões de planejamento anual. Vamos fazer uma reunião? Você não tem que falar nada, senta e assiste. Basta o exemplo.
Acho que uma coisa assim muito importante também é a questão de planejamento financeiro, né? Demais. Porque eu falo por mim, porque eu não tive esse ensinamento dentro de casa. E assim, meus pais não são pessoas velhas nem nada, são jovens assim, né? Nos 40 e poucos anos, enfim. E eu tô penando assim ultimamente pego planilha de Excel e eu vou colocando todos os meus gastos, fazendo o que eu posso gastar, o que eu não posso, o que não sei o quê. E eu vejo que é uma coisa que ainda hoje em dia, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanta informação, as pessoas elas não sabem disso. Não sabem. E é muita gente que não tem isso. E é uma outra coisa interessante, Isa. A gente está falando de negócio, de tocar negócios. Eu tenho uma outra fase que eu falo nos meus treinamentos, que é assim, se você não controla, se você não consegue fazer, se você não consegue ou não faz o seu próprio controle financeiro, você nunca vai dar consultoria nessa área, você nunca vai tocar um negócio de sucesso. Porque lá na frente vai pedir isso. Ah, Marcelo, eu quero ser um consultor igual a você, eu quero ajudar um proprietário, eu quero não sei o que lá. Peraí, você tem um senso de organização, eu falo. Você arruma a tua gaveta de cueca, porque você vai ter que ensinar aquela pessoa a arrumar a empresa dela. Você faz teu controle financeiro? Ah, não. Então como que você vai chegar lá e sentar na mesa com um cara para falar de gastos, despesas e receitas e não sei o que lá? Então, olha lá, é competência, é conhecimento. Então, Isa, você quer crescer para a cabeça de um negócio, inevitavelmente, o topo de qualquer negócio são decisões de dinheiro. Ó, Marcelo, hoje eu estou aqui com você, sou social media, estou ajudando aqui em toda a produção de conteúdo, sei lá, mas onde que está o cargo máximo de um dia que você pode saber? O dia que você vai sair desse cargo e vai começar a subir para cargos de muita tomada de decisão. Menos operacional e mais tomada de decisão. E isso daí, inevitavelmente, é cada dia maior o entendimento de mercado, cada dia maior o entendimento de produto, cada dia maior o entendimento de finanças. Esse é o caminho. Ah, eu não gosto disso, eu sou alienado a isso. Então, desculpa, você não vai crescer para o topo. Hoje, em casa, foi um pedreiro. Eu até fiz uma postagem e tal, eu vou tirar uma parte do jardim para fazer uma quadra para meus filhos. Meus filhos ainda são crianças, eles têm que brincar, eu gosto de ver eles fazendo isso, gosto de poder proporcionar isso para eles hoje, né? E o cara é muito bom na área dele. Ele é um construtor, vamos chamar, né? Um pedreiro, um construtor, faz obra, pega, tem equipe. E ele veio lá, a gente mediu a área e tal, daí ele falou, pô, eu sou ruim com matemática. Eu falei também, cara, eu sou muito ruim com matemática. Eu sou péssimo com matemática. A gente tinha que calcular a metragem quadrada de um negócio que os 4 cantos eram diferentes de tamanho. Eu fugi dessa aula, eu acho que eu nem nunca tive. Eu acho que teve um ano que eu tinha que ter aprendido isso, deletaram no mapa, sabe? Sei lá, trigonometria isso daí, se não estou enganado. Meu negócio é taxa de lotação. Sei lá, meu negócio é taxa de lotação. Vai ajudar fazendas, não é fazer cálculo do tamanho de quadra de criança jogar. Mas olha que interessante, Isa. Aí eu falei assim, eu conheço alguém que sabe. E quem que era? Meu computador. Falei, vem aqui comigo no escritório em casa. Eu sentei lá e dei um Google, e achei uma página que você só coloca as medidas e ela calcula. Então, se você não sabe fazer, você sabe procurar onde vem a resposta. E aí foi muito interessante. Porque ele falou assim, cara, o cara um nível muito bom. Ele falou, eu comecei a fazer engenharia e larguei no fim do primeiro ano. Era muito pra mim. Ele falou. E depois a gente estava no escritório calculando, ele falou, eu tô pensando em fazer arquitetura. Pô, me chamou a atenção, porque ele é um cara do campo de batalha, ele tá na obra mesmo, junto com a equipe, mas o cara pega no pesado. Primeiro eu me senti extremamente admirado pela pessoa, por essa vontade de continuar, né? De falar assim, não, eu quero fazer, eu amo construir, eu tô no meu lugar, isso aqui é a minha vida, mas eu quero mais, eu quero subir um degrau para cima. Foi isso que ele falou indiretamente para mim. Então eu tô pensando em fazer arquitetura. Falei, cara, que massa, não sei o que lá. E eu ali mexendo no computador, já achei o programa, já mostrei para ele, o programa já desenhou a quadra. Eu só coloquei as medidas, já criou o desenho que a gente tinha medido certinho, calculou a área. E aí ele falou assim, um outro defeito meu, porque ele falou que matemática era ruim para ele, né? E ele falou, é computador. Eu falei, mas esse você vai ter que sanar. Aí eu falei para ele, esse você vai ter que sanar, cara, porque não dá. Não dá para, em pleno 2023, você falar que você é ruim com um computador. Você tem que ser, sabe, proficiente, né? Proficiente. Você tem que ser, igual falar inglês. Sabe, para muita gente hoje voar, não é nem voar, é obrigação falar inglês. Para meus filhos, porque eu planejo competências essenciais deles, falar inglês fluente por obrigação. Sabe por quê, Isa? Porque 90% do conteúdo que eu estudo é inglês. Isso é verdade. E porque 90 não, porque 99
do conteúdo de conhecimento do mundo está em inglês. Ah, eu acho a coisa em português. Você está achando só uma gotinha no oceano. Pior que é verdade. É uma dificuldade. Quando eu fazer TCC mesmo, meu Deus. Só tem conteúdo em inglês. Aí quanta coisa. Daí, eu não vou conseguir traduzir, não sei o que lá. Então, computador, dominar, não é ficar no Facebook, tá? E é saber buscar respostas, programas. Hoje, a inteligência artificial, outra coisa que nós vamos ter que dominar. Chat GPT. Chat GPT é só o começo. Né? Eu que vai tirar um emprego de muita gente que não é capacitado. Mas me chamou muita atenção. Então eu falo assim, competências, conhecimento, desafios, formar filhos, não necessariamente estar ligados na área do agro, mas sentar na mesa. Sentar na mesa para entender qual é o nosso projeto. Deixa eu te ensinar o que é pecuária. Ao mesmo tempo que ele tem que ir para a fazenda, porque ele tem que entender o que é o boi, o que é a vaca, o que é o pasto, o que é a braquiária, o que é, sabe, comida, sal mineral, não sei o que lá, tem que viver isso. Cada um tem que entender profundamente as particularidades da empresa que atua. Se fosse um posto de gasolina, eu ia ter que saber de que é feita a parede do tanque. Porque aquilo ali, hoje tem aquele negócio de que tem que ter proteção, medidas de segurança, como funciona toda a cadeia de distribuição, logística, não sei o que lá, consumo de energia, se eu vou colocar papapá. Eu tenho que conhecer tudo do negócio que eu atuo. Então, no agro, você vai ter que conhecer as particularidades. Você mexe com soja, você vai ter que entender da cultura, das variedades, do agrônomo, calcário, né? Calcário, né? Você vai ter que entender do adubo, de tudo, né? Das pragas mais comuns. Mas tem que entender de negócios. Eu acho que só estar com o pé no operacional é um problema muito grande. Para a gente finalizar, depois de tudo isso, além de... Foram todas as perguntas? Sim. Depois de vocês entenderem, né, que os filhos eles precisam entender de negócios, que é preciso implantar uma cultura, há uma coisa para os pais aprenderem. Tratem a sua fazenda como uma empresa. Como uma empresa. Como uma empresa. E se vai dar certo ou não no futuro, a culpa é do pai. A culpa é do dono. A culpa é do dono. Porque o dono define a cultura. É verdade. A cultura define o futuro. Toma nota disso daí. Faz um hashtag, manda numa publicação sua. Tá aqui, ó, tira uma foto minha, um print e segue essa frase. O dono define a cultura define o futuro. É isso aí. Vamos finalizar? Lisa, adorei esse papo. Vamos continuar ainda abrindo sobre essa discussão de formação de herdeiros. É uma coisa que eu tenho estudado. É complexo, né? É complexo. Na verdade, no futuro, tá no planejamento meu aqui, super em off, nem eu te contei isso ainda, mas eu viajo muito e tem 2 ocasiões que eu faço assim, cara, meu cérebro não para. É quando eu tô tomando banho, que eu não posso fazer outra coisa, então eu tô ali e eu tô pensando, eu não consigo estar digitando, então eu tenho. E quando eu tô dirigindo na estrada, é uma hora que eu tô assim, papá. Então, vocês vão ver, não vai demorar muito, nós vamos criar um núcleo de elite, de produtores rurais, empresários do agro, tá? Como se fosse uma turma avançada nos meus treinamentos, mas é assim, não é um treinamento, é um grupo, é uma comunidade avançada, muito selecionada, só para discutir negócios. Será que você vai fazer parte? Será que você vai fazer parte? Isso aí vai sair em breve. Só a elite, hein? É só a elite. Ali não é só o eu quero, né? O eu quero vem com um compromisso forte e até mesmo de falar assim, não, para entrar nesse time não é qualquer um que entra. É aquela mesa de gente grande? É a mesa de gente grande. É a mesa de gente. Nós vamos criar a mesa de gente grande. Cada hora uma mesa maior. E aí, para participar dessa mesa, a gente tem que estar muito alinhado no desafio. É isso aí. Então não deixe de acompanhar as redes sociais, que é por lá que a gente vai atualizar sempre sobre isso. Nosso conteúdo. Se você começou a me seguir hoje aqui nesse podcast, clica nos botões aqui que você tem em tudo quanto é lugar, se inscreve e sempre tentando abrir a cabeça do produtor rural, dos profissionais do agro e promover um crescimento verdadeiro para quem está nessa área. E comente assuntos que vocês querem também aqui, que aí a gente vai colocar no nosso planejamento, né, Marcelo? Com certeza. Toda terça-feira, às 20 horas... 19 horas. Toda terça-feira, às 19 horas, nosso podcast Papo de Campo. É isso aí. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.